Me chamo Karina Goulart, sou bolsista PIBIC do Laboratório de Microbiologia do Solo, sob orientação do professor Paulo Emílio Lovato. Participei do projeto Fortalecimento das Condições de Produção e Oferta de Sementes de Milho para a Produção Orgânica e Agroecológica do Sul do Brasil. Portanto, o que são micorrizas? Micorrizas são associações simbióticas mutualísticas, no qual a planta fornece ao fungo energia oriunda da fotossíntese para o seu desenvolvimento, enquanto o fungo a auxilia na absorção de água e nutrientes, gerando aumento da capacidade competitiva e do crescimento da planta. Uma das associações micorrízicas bastante conhecida é a realizada com fungos micorrízicos arbusculares, que fazem simbiose com a maior parte das plantas cultiváveis. O milho é uma das culturas alimentares mais importantes do mundo. É um exemplo de espécie que sofreu um intenso processo de melhoramento genético, principalmente após a Revolução Verde, onde houve o desenvolvimento de genótipos de alto rendimento associados a pacotes tecnológicos, como fertilizantes sintéticos e herbicidas, que visavam a maximização do potencial produtivo das culturas. Porém, apesar de aumentar o rendimento produtivo, as tornou mais suscetíveis a doenças e pragas, em razão da diminuição da variabilidade genética. Um grande diferencial do estado de Santa Catarina é a grande diversidade de milho crioulo presente na região oeste catarinense. Em estudos feitos no extremo oeste do estado, constatou-se a presença de 1.513 populações de milho crioulo. Esse milho possui uma ampla variabilidade genética, sendo cultivado principalmente por agricultores familiares devido à autonomia de produzir e melhorar sementes. Alguns estudos relatam as diferenças entre linhagens em relação a respostas aos fungos micorrízicos arbusculares, sugerindo que cultivares melhoradas possam estar se tornando menos associativas a esses organismos. São diversas as características modificadas que podem estar intervindo nessa associação. As alterações feitas nas espécies melhoradas que afetam a exudação de compostos sinalizadores do fungo podem diminuir a associação entre as espécies. Buscando esclarecer as questões citadas acima, esse projeto teve como objetivo avaliar a simbiose com os fungos micorrízicos e o desenvolvimento da planta em diferentes genótipos de milho crioulo e híbrido convencional. O experimento foi conduzido na Casa de Vegetação do Departamento de Microbiologia, Imunologia e Parasitologia da Universidade Federal de Santa Catarina. As sementes foram submetidas à asepsia em álcool 70% por 30 segundos, seguida de hipoclorito de sódio 2% por 2 minutos e depois uma tríplice lavagem em água estéril. As sementes foram semeadas em vasos de 5 litros, sendo 3 sementes de milho, e aos 7 dias após a emergência foi feita desbastes, mantendo-se uma planta por vaso. Foram escolhidos os 10 genótipos mais utilizados na região do oeste de Santa Catarina, sendo 5 milhos crioulos e 5 híbridos comerciais. Aos 60 dias, o experimento foi coletado para avaliação da altura, matéria seca da parte aérea, matéria seca de raízes e diâmetro do corpo, para as análises químicas dos tecidos vegetais, a amostra de folhas e raízes foram secas em estufas a 60 graus. Após a moagem, as amostras foram realizadas a determinação de potássio por espectrometria UV visível, e também se calculou o acúmulo de fósforo nas raízes e na parte aérea, multiplicando-se o teor de fósforo pela respectiva massa seca. Para a determinação da colonização micorrizas, raízes finas de cada planta foram lavadas em água corrente e clareadas com KOH 10% a 80 graus, acidificadas em HCl e coradas com azul de tripano. As raízes foram cortadas em fragmentos de 1 centímetro e colocadas em solução de glicerina sobre lâmina de microscopia, cobertas com lamínulas. As lamínulas com amostras foram observadas em ampliação de 200 vezes para a observação de presença de arbúsculos, vesículas e hifas. Os resultados obtidos. Foi possível observar a diferença de estratégias das plantas de cada genótipo, menos não havendo diferença significativa entre os grupos de genótipos crioulos e híbridos. Porém, o genótipo Morgan 20A55 apresentou maior matéria seca da parte aérea, matéria seca das raízes e massa seca total, indicando maior capacidade de produzir matéria seca vegetal com menor concentração de fósforo em seus tecidos. Já para a colonização micorrízica, as variações micorrízicas de arbúsculos, vesículas e colonização total
não obtiveram diferenças significativas entre genótipos, nem entre grupos de milho, no caso crioulo e híbrido. É a conclusão. Os genótipos de milho crioulo e híbrido não se diferenciam entre si. Quanto à associação micorrízica, no entanto, os diferentes genótipos demonstraram ter estratégias diferentes para o seu desenvolvimento, em solo com baixo teor de fósforo em relação à produção de raízes e parte aérea. Em condições de campo, esses genótipos não estão limitando a simbiose, porém, devem-se continuar os estudos nesse âmbito para mais esclarecimento sobre a interação fungos micorrízicos e plantas, sob diferentes níveis de fósforo. Obrigada.